modelos que as pessoas acham que é uma ciência, né? Com relação à própria ciência, as ciências tradicionais aí, física, química, biologia, nós, no senso comum, a gente tem uma visão equivocada do que é a ciência, do que é a produção de uma teoria científica. E quando você vai olhar de perto a ciência, muitas daquelas ideias nossas caem por terra, né? E digo mais ainda, para encerrar, os próprios cientistas têm uma visão equivocada do que é a ciência em geral. Porque quem estuda o que é ciência é a filosofia da ciência. O cientista, se você perguntar para ele o que é a ciência, ele não vai te explicar o que é a ciência em geral, ele vai te explicar a pesquisa que ele faz dentro daquele campo específico. Mas aquilo não representa o empreendimento científico como um todo. Então, caso as pessoas tenham curiosidade, para a gente compreender de fato como o funcionamento da ciência, a gente precisa estudar a filosofia da ciência, que é um tema que me interessa muito, né? Que eu venho me dedicando há um tempo aí. José, o graduado, ele não sabe nem o graduado, quando ele termina a graduação, ele não sabe direito nem a ciência dele. Ele não sabe nem Ele mal entendeu a própria ciência que ele ficou estudando, o que dirá dizer o que é, o que não é ciência, né? Então, é muito interessante quando a gente vê o pessoal, muita gente falando o que é científico ou o que não é, aí tu vai ver, o cara não entende nem a ciência dele direito. E às vezes a pessoa quer criticar o espiritismo ou dizer que isso é pseudociência, mas a pessoa não entende nem a dele. E às vezes a pessoa pensa, não, mas o fulano ele é acadêmico, mas isso, ser acadêmico não significa que ele entenda o que é, o que não é ciência ou como se faz ciência. Então as pessoas precisam Exatamente. saber disso, né? Os próprios cientistas, eles têm várias ideias equivocadas do que é a ciência. Eles não conhecem o que está sendo feito no campo ao lado do deles. O cara da física, ele trabalha com física de partícula, mas às vezes faz 40 anos que ele abandonou a física elétrica, ótica, cinemática, e às vezes ele tem aquele conhecimento básico que é um pesquisador de 40 anos, mas aí o aluno de segundo ano da física vai saber tanto quanto ele. Não é porque ele tem 40 anos de pesquisa numa área que ele domina toda a física. E o cientista, ele tem muitas ideias equivocadas do que seja a ciência, né? A gente olha para a história da ciência e várias ideias dessas equivocadas vão caindo por terra, né? Uma que eu costumo dizer sempre é a ideia de que o espiritismo é ciência, mas ele fala de Deus, como é que pode ser ciência? Aí eu falo assim para a pessoa, então pega o princípio e a matemática do Newton, que é onde ele formulou aquelas leis que a gente aprende na escola, né? A lei da inércia, do conservação de movimento e ação-reação. Tá lá, Newton define isso, essas leis, define massa, movimento, não sei o quê. Capítulo seguinte, sobre Deus. Por que que todo esse sistema mundo deve ser regido por um ser inteligente, como Deus, tal. Aí, bom, então joga fora Newton. Não pode falar em Deus na ciência. E a maioria dos cientistas, as pessoas não param para pensar nisso. Muitos grandes cientistas, Galileu, Copérnico, Kepler, Newton, eles misturavam ciência com teologia. E muitas descobertas das ciências foram motivadas por razões teológicas. De Galileu, de Copérnico, de Newton, todos esses caras, eles achavam que o ser inteligente regia tudo, e aí eles iam descobrindo. Então é um erro isso de que não pode falar em Deus. Só quem não conhece espiritismo é que fala isso, né? E quem não conhece de ciência também. Porque Deus é um princípio filosófico que é uma consequência da ciência espírita. Não é que o espiritismo. É que, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus, a pessoa acha que o Kardec está partindo daquilo, né? Como os filósofos ou como as religiões. Só porque é na questão 1, ela não percebe que aquilo é uma organização didática, metódica, como gosta de dizer o Cosme, né? Então, Deus é uma consequência filosófica
da ciência espírita, que começou com a observação dos fatos. É isso que precisa ficar claro. E esse capítulo Sistemas, que o José citou, é muito bom, que dessa questão do espiritismo ser a melhor teoria, esse capítulo é muito bom para entender por que o espiritismo é ciência, né? Além disso, dele ser o que melhor explicava todos os fenômenos, Kardec vai dizer lá, né? Foi a única teoria que não foi pré-concebida. Foi o próprio fenômeno que se revelou, né? Nós somos os espíritos, então os outros sistemas vieram, os outros, né, que eram sistemas nesse sentido de hipóteses não prováveis, vieram da cabeça das pessoas da época a ideia dos espíritos é a única que não foi uma ideia pré-concebida, né? E realmente muitos cientistas não entendem a história da ciência, como o José falou, nem a filosofia da ciência, né? Ou ainda estão presos na filosofia da ciência do século XX, né? Popper, Kuhn, Lakatos, né? Você teve o Feyerabend, né, com anarquismo metodológico, mas que caía já no relativismo. Mas hoje em dia você tem concepções de filosofia da ciência que entendem, né, que existe vários métodos e não apenas um, né, e cada ciência tem a adaptação objeto de estudo, né? Claro que não é um anarquismo, mas também não é uma coisa fechada, como tentou se fazer no século XX, né? Exatamente. E sabe o que é pior? Os cientistas que se tornam divulgadores científicos, por exemplo, nos Estados Unidos tem lá o Carl Sagan, e depois o que está vivo ainda, o Tyson DeGrasse, né? E eles são os caras que mais reproduzem esses preconceitos. Esse aqui é o problema. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, eu não sei se todo mundo conhece a Natália Pasternak, que ela eu não sei se ela é bióloga ou é biomédica, ela é da área da natureza, da biologia. Mas ela é uma divulgadora científica, eles têm um site que chama Questão de Ciência, que já falaram lá que o espiritismo não é ciência, aí criticam a homeopatia, criticam tudo, né? E aí ela publicou um livro agora criticando a psicologia, falando que a psicologia não é ciência. Mas qual que é o problema? Usando o Popper, usando o Karl Popper, a obra do Popper, a lógica da investigação científica, que o Popper formulou lá um critério para tentar demarcar o que é ciência de não ciência, que é o falseacionismo, né? Então, ela não percebeu, como muitos cientistas não percebem, que o critério do falseacionismo, como um critério absoluto de demarcação de ciência e não ciência, já foi abandonado há muito tempo pelos filósofos da ciência. Não é que a obra do Popper não valha de nada, não é isso. Agora, utilizar este critério como um marco absoluto para separar conhecimento científico de não científico, a filosofia da ciência não toma mais assim esse critério. Porque ele demonstrou ter muitos problemas, muitos problemas. E aí você vê hoje a Natália Pasternak usando esse argumento do Popper, né? É muito comum as pessoas que começam a se interessar por isso ficar usando esse falseacionismo do Popper. Mas ele tem vários problemas, ele é insuficiente, ele não dá conta da história da ciência. Se fosse seguir o falseacionismo do Popper, tinha que ter jogado fora grandes teorias científicas na história. Tem vários problemas, né? Então, quando o pessoal da ciência começa a dar pitaco nisso, aí é complicado. Para vocês terem uma ideia, só rapidamente, o Popper classificou como pseudociência a psicanálise, né? Aí nesse caso ele estava certo, o marxismo também estava certo, né? Pseudociência, mas ele classificou como pseudociência o darwinismo, né? Que é praticamente a teoria científica da biologia mais bem sucedida da história da biologia. Então, se você for seguir o Popper absoluto, né? Então, teoria da evolução, Darwin está tudo errado, né? E tem que voltar para o criacionismo, né? Que Deus criou em 7 dias, enfim. Não, e algo interessante é o seguinte:
ainda precisa que surja alguém